Seja bem-vindo ao mundo marcial. As mãos são as principais armas em todas as artes marciais práticas. Mesmo se você é um lutador, deve saber como dar um bom soco firme sem quebrar ou machucar as mãos. Condicionar as juntas dos dedos os protege de lesões, endurecendo os ossos para que possam suportar o impacto contra objetos duros como um crânio. As mãos são compostas por muitos ossos pequenos, ligamentos e músculos diferentes, que lhes permitem escrever, desenhar e esmagar coisas. Infelizmente, por causa disso, eles são frágeis se não estiverem acostumados a bater em objetos duros. Para melhor preparo para lutar e defesa pessoal, você precisa condicionar suas juntas. Este vídeo levará pelas razões, perigos e maneiras mais eficazes de fazê-lo. Por que você deve condicionar suas juntas? As juntas são as partes da mão que se conectam com o soco e, por mais duras que possam parecer à primeira vista, são surpreendentemente frágeis. Mesmo um ataque moderadamente poderoso a outro osso ou a uma superfície dura pode danificar as juntas. Portanto, é importante condicioná-las e toda a estrutura do punho para suportar impactos pesados. Mas o condicionamento precisa ser feito de forma gradual e inteligente. Você não pode apressar o processo. São necessários muitos meses e até anos para que os ossos realmente endureçam. As mãos são preciosas, elas lidam com tarefas diárias, e se você não tomar cuidado com elas, poderá impactar substancialmente negativamente a vida inteira. Há muitas divergências sobre o tema de condicionar as juntas. Muitos lutadores profissionais preferem evitá-lo porque lutam e treinam com as mãos devidamente embrulhadas e luvas de alta qualidade que os protegem. Mesmo assim, não é incomum que eles quebrem a mão em uma briga. O próprio Mike Tyson quebrou a mão em uma briga. Embora você possa nocautear o agressor, isso irá custar sua mão. Para a autodefesa, no entanto, o condicionamento é essencial. Bater em um crânio ou nos dentes com um punho incondicionado realmente causará muita dor no melhor cenário, com uma alta chance de fratura. Lutadores e praticantes de artes marciais costumam quebrar as mãos em brigas de rua porque sabem como dar um soco com muita força, mas a mão pode não estar condicionada. Sacos de pancadas, luvas e lutas regularmente gradualmente acumulará resiliência não apenas nas juntas dos dedos, mas também em todo o braço que o suporta os pulsos, cotovelos e ombros. Então, quando um lutador não condiciona suas juntas deliberadamente, ele ainda está fazendo isso através do treinamento. Mas isso geralmente não é suficiente para aumentar a dureza adequada, especialmente nos dias de engenharia de alta qualidade e luvas de treinamento. Maneiras de condicionar suas juntas. Flexões de punho. Um método bom e fácil são as flexões com os punhos. Elas vão condicionar suas juntas e construir força e estabilidade no pulso. É ótimo porque você pode implementar isso nos seus exercícios de força de arte marcial sem dedicar tempo especificamente para condicionamento. Você pode começar apoiando seu peso nas 4 juntas e até usar o polegar para obter suporte. Com o tempo, tente executar as flexões em diferentes posições de punho para trabalhar todas as juntas, golpeando o saco de pancada. A maneira mais natural de construir as juntas dos dedos fortes é batendo no saco de pancada. Ele fornece toda a resistência necessária para perfurar o mais forte possível sem machucar as mãos, se você for esperto, é claro. No entanto, socar com grandes luvas não fará o suficiente para condicionar as juntas. Existem algumas maneiras de fazer um trabalho melhor. Usar luvas menores para golpear saco de pancada e com o tempo irá tirar a luva, golpeando só com as mãos. Isso ajuda a construir as juntas mais forte, ensina a conectar-se com as juntas e alinhar o pulso adequadamente a cada soco. A outra opção para o condicionamento no saco de pancada é fazer uma rodada ou 2 sem luvas. Faça isso no final da sessão de treino de saco de pancadas com luvas, depois que as mãos estiverem bem aquecidas e comece devagar, golpeando o makiwara. O karatê levou o condicionamento da articulação ao nível mais alto e muitas vezes, ao extremo que você não gostaria de ir. Mas como eles não usam luvas, pelo menos os estilos antigos e o Kyokushin atual, a articulação e o condicionamento do corpo são essenciais para o treinamento de karatê. Uma ótima ferramenta que ainda hoje é usada nas artes marciais tradicionais é o makiwara. Em geral, o makiwara é um bloco de ataque acolchoado. Geralmente, é um poste longo com uma superfície acolchoada, mais firme, para ser atingido. É uma ferramenta muito versátil e é usada para condicionar não apenas as juntas, mas todas as outras superfícies da mão. A chave é levar as coisas devagar. Comece batendo levemente e com menos repetições. À medida que suas juntas começam a endurecer, aumente a força e a quantidade de ataques. Também não se esqueça da técnica de soco correta. Balde de arroz ou areia. Outra técnica antiga ainda usada hoje pelos atletas modernos é o balde de arroz ou areia.
Embora essa técnica seja usada mais para força de aperto, desenvolvimento e resistência geral das mãos, perfurar e espremer arroz ou areia também condicionarão bem as juntas. Saco de pancada de parede. O saco de parede é dividido em 3 seções verticalmente, mas você não precisa usar as 3, só uma já basta, muito usado no treinamento das artes marciais chinesas. Você pode usar para praticar socos verticais, horizontais, cotoveladas e batidas de palma, dentre outras técnicas. Ao iniciar a prática, comece com ataques leves e aumente a força ao longo do tempo. Tome cuidado para não machucar os ossos e articulações. Ao gerar força, use o quadril. A vantagem desse método de condicionamento é que você pode adicionar diferentes materiais para o preenchimento do saco, assim o treinamento se torna gradual. Condicionamento das juntas é ruim para você? Se feito incorretamente, o condicionamento da articulação pode ser muito prejudicial. Em suma, quando você bate em algo, os ossos são danificados com microfraturas, que o corpo repara e reconstrói, tornando os ossos mais densos e robustos. Observe que ambas as partes são igualmente importantes. Os ossos precisam de tempo para se recuperar e reconstruir. Se você os bater constantemente, terá o efeito oposto. O dano aumenta e as juntas podem ficar mais fáceis de ferir do que quando você começou a condicioná-las. Também é importante não exagerar. Alguns mestres do passado chegaram ao extremo e, embora realizem alguns feitos impressionantes de poder, como quebrar tijolos, blocos de gelo e troncos de árvores, porém isso tem um custo. Suas mãos podem ser severamente deformadas com o tempo e perdendo suas funções. Portanto, condicione as juntas dos dedos a um nível em que você esteja confiante em sua potência e durabilidade, mas não a ponto de interferir na sua vida diária. Praticamente, você pode fazer todas as maneiras que falei em casa. As flexões são a escolha óbvia para facilitar o uso, mas um balde de arroz, maquiuar ou saco de parede também não são difíceis de adquirir e usar em casa. Não há uma maneira rápida de condicionar as juntas. Você deve fazê-lo progressivamente ao longo do tempo, seja esperto e vai devagar. Ao contrário da técnica de treinamento, onde quanto mais horas você acumular, melhor, condicionar qualquer parte do corpo deve ser feito de maneira diferente. Você obterá resultados muito melhores se fizer isso uma vez a cada 2 ou 3 dias, por exemplo. Dessa forma, você danifica parcialmente os ossos, deixa que eles se curem e se reconstruírem e repita o processo. Se você tentar fazê-lo todos os dias, não há tempo para a fase de reparo, e os danos aumentarão até que você precise parar completamente o treinamento e pior, pode danificar permanente os ossos das mãos. Você deve estar totalmente equipado com o conhecimento de como condicionar as juntas dos dedos para combater. Ter punhos e mãos fortes e duráveis é excelente para autodefesa e confiança geral em suas armas nas artes marciais. Ouça seu corpo com atenção, treine com inteligência e você poderá construir mãos de pedra com o tempo. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.